Se eu acordasse hoje com uma dívida de 200 mil reais, eu não sairia desesperada tentando fazer empréstimo atrás de empréstimo. Eu teria um plano. E é exatamente esse plano que eu quero te mostrar neste vídeo. Eu me chamo Cássia Silveira, eu sou estrategista financeira e já ajudei mais de 500 pessoas a saírem do caos financeiro. Inclusive profissionais que ganham muito bem, mas que estavam completamente sufocados financeiramente. Primeira coisa, uma dívida de 200 mil quase nunca começa em 200 mil. Geralmente ela começa pequena. Ela começa com um cartão, depois vem um empréstimo, depois um financiamento, depois um parcelamento, depois um cheque especial. E quando a pessoa percebe, ela perdeu completamente o controle do caixa. Mas sabe o que é pior? Muitas pessoas que têm 200 mil em dívidas ainda continuam mantendo um padrão de vida que não cabe mais na realidade delas. Esse é o primeiro ponto que eu faria. Eu pararia de sustentar uma imagem financeira que o meu caixa não consegue suportar. Porque dívida grande não quebra ninguém da noite para o dia. O que quebra é insistir no erro por tempo demais. Então vamos supor que eu tenha 200 mil em dívidas, parte no cartão, parte no cheque especial, parte em empréstimos pessoais e talvez um financiamento, talvez um consignado ou até uma dívida empresarial aí misturada com o pessoal. A primeira coisa que eu faria seria separar as dívidas por risco. Entenda, existem dívidas que possuem garantias envolvidas e existem dívidas que não possuem garantia, e isso muda completamente a estratégia. Quando eu tenho uma dívida sem garantia, como por exemplo um cartão, um cheque especial ou um empréstimo pessoal, o banco ele assume um risco maior. Por isso que os juros são absurdos. Agora, quando existe garantia envolvida como imóvel, veículo ou consignado, o risco maior passa a ser seu. Então eu preciso entender o que eu posso negociar, o que eu posso alongar, o que eu preciso proteger e principalmente, gente, quanto o meu orçamento ainda aguenta. Porque existe uma coisa que vocês precisam compreender. Não existe estratégia financeira sem olhar para o caixa. Não adianta renegociar uma dívida se a parcela nova continua não cabendo no orçamento. Antes de você continuar, eu preciso te mostrar uma coisa. Esses são alguns depoimentos de alunos que conseguiram quitar as suas dívidas e finalmente organizar a vida financeira. E se você sente que precisa de um acompanhamento direto para estruturar a sua vida financeira, fazer o dinheiro parar de sumir e começar a trabalhar por você, eu tenho um convite. Aqui no primeiro link na descrição você consegue falar diretamente comigo e entender como funciona a minha mentoria e o meu acompanhamento. É para você que decidiu que o ciclo das dívidas termina aqui. É só clicar. Então o que eu faria? Eu faria um diagnóstico financeiro extremamente racional. Eu abriria todas as minhas despesas, tudo. Financiamento, moradia, supermercado, escola, plano de saúde, lazer, assinaturas, funcionários, tudo mesmo. E ali eu iria validar uma coisa. Quanto sobra na última linha? Porque é essa última linha que decide se eu ainda consigo reorganizar a minha vida sem parar de pagar alguma dívida ou se eu já entrei em um nível onde eu preciso estancar a sangria. E é aqui que muita gente erra, porque a pessoa acha que resolver dívida é pagar o banco e não é. Neste momento, resolver dívida é recuperar o fluxo de caixa. Se eu tenho um carro com parcela alta, talvez eu precise alongar o prazo. Se eu tenho um padrão de vida incompatível, eu vou precisar ajustar e sim, vai doer. Mas sabe o que dói mais? Passar anos trabalhando só para pagar juros. Você concorda? Agora, tem cenários em que a conta simplesmente não fecha mais. Mesmo cortando, mesmo renegociando, mesmo tentando reorganizar, é nesse momento que muitas pessoas entram em desespero e fazem a pior escolha possível. Continuam pegando dinheiro para sobreviver e aí o problema explode. Então, se eu chegasse em um cenário onde a minha última linha continuasse negativa, eu iria estancar a sangria imediatamente. Eu pararia de alimentar o cartão de crédito, pararia de usar o cheque especial, pararia de fingir que o problema ainda está controlado. Porque a partir dali o foco deixa de se parecer organizado e passa a ser sobreviver financeiramente. E uma coisa aqui muito importante, deixar de pagar uma dívida sem estratégia também não resolve nada. Você precisa usar essa folga de caixa para reconstruir a sua base financeira. Hoje, com os meus clientes, eu trabalho muito isso aqui. Parte da sobra vai para a reserva e parte vai para o nosso plano de quitação.
Porque quem está endividado precisa parar de viver apagando incêndio, precisa voltar a ter previsibilidade, precisa voltar a controlar o dinheiro semanalmente, precisa parar de depender de limite, porque o problema nunca foi só a dívida. O problema foi o modelo financeiro que te levou até ela. E talvez essa seja a parte mais difícil. Aceitar que o padrão de vida precisa mudar temporariamente. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente ganhando 20, 30, 40 mil por mês e completamente sufocado. Mas também tem gente que reorganizou a vida, passou pelo desconforto e voltou a prosperar de verdade. Então, se você hoje está vivendo isso, não se desespere. Mas também não continue fingindo que está tudo bem. Assuma o cenário, entenda os riscos, organize o seu caixa. Pare de aumentar a dívida silenciosamente. Construa uma estratégia real. Porque dívida de 200 mil não se resolve com motivação. Se resolve com clareza, com estratégia e com tomada de decisão. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. E se você quiser acompanhar mais conteúdos como esse, se inscreva aqui no meu canal. E se você quiser saber como não cair nas armadilhas das renegociações, assista o vídeo que está aparecendo aqui no card. E lembre-se, a ordem gera prosperidade. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais!